Olá, seja bem-vindo ao Agora Pode Especial Entreter, o seu podcast de cultura e entretenimento de Cuiabá. No episódio de hoje, nós recebemos uma convidada que representa sofisticação e tradição no mercado de eventos. Recebemos Adel Maluf, uma das empresárias à frente do consagrado buffet Leila Maluf. Adel, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, sempre muito bom poder contar um pouquinho, né, da nossa trajetória, da nossa história. É um prazer, Gabriela, obrigada. É um prazer, Adel. E para começar, né, eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória e como é fazer parte dessa história de mais de 30 anos, né, do buffet Leila Maluf. É uma empresa familiar, como você disse, né? Sim, a empresa tem 32 anos, né? Começou basicamente com a minha mãe e o meu irmão, né? Que começaram a empreender nesse ramo de gastronomia. Tudo isso motivado pela paixão dela pela culinária, né? Lá no Clube Monte Líbano, quando tudo começou, ela fazia os almoços do Monte Líbano, né? Famosos, né? De culinária árabe, e sempre todo mundo adorava, e a partir daí começou-se uma nova sementinha, né? De realizar eventos. E o meu irmão tinha na época uma boate, né? A Opera Light, e começou-se a fazer alguns eventos lá. E foi assim que nasceu a história, né? A gente fala que nunca imaginava chegar onde chegou, né? Onde estamos hoje, com um complexo, né, de espaços para eventos. São 7 vários, salões, né? Nossa. São 7 salões, e agora o mais novo, né, o Alure. Então a gente tem os salões para diversos segmentos, além dos casamentos, aniversários, eventos corporativos, formaturas, são perfis, né, de salões diferentes, né, que comportam desde uma recepção mais intimista, algo maior, né? Então para todos os gostos. Depende os do tipos que você, de festa. Depende do que você deseja, né? A gente fala que o sonho do cliente, cada um é único, né? Sim, cada um quer um propósito para aquela festa, quer um jeito de receber, e a gente se adequa ao estilo do que o cliente nos pede. Esse né? é um dos diferenciais de vocês, né? Por isso que fez tanto sucesso. E vem cá, para seguir esse legado, como foi? Sua mãe, assim, sempre incentivou você e seus irmãos a trabalharem junto com ela? Como foi isso? Olha, foi assim. Primeiro, nós, as irmãs, né, sempre fomos estudar fora, em São Paulo. Eu morei 15 anos em São Paulo, a Ariane um pouco menos tempo, a Alexa também. Então, sempre houve esse incentivo da gente ir buscar toda essa parte do conhecimento, de ter a experiência fora, num mercado nacional, né? Que é outra coisa. E né? cada uma numa área específica, né? Porque a gente não imaginava, não ser a Ariane, que já queria essa área da gastronomia, então fez hotelaria. Eu fiz publicidade, comunicação, então sempre trabalhei no mercado de agência. Hoje tenho, além de ser diretora no buffet, tenho uma agência de publicidade, que é a Mercato Comunicação, já há 22 anos. Que legal. Então eu sempre atuei nas duas áreas. E aí, quando voltei para o Mato Grosso, eu trabalhava só com a minha agência, e de 15 anos para cá, como o negócio foi crescendo, houve essa necessidade também de eu me dedicar à empresa, né, ao grupo. E aí a gente, né, somos em 4 irmãos. O grupo chama Grupo AS, né? E o AS é proposital, porque os 4 irmãos começam com a letra A. Então, por isso, minha mãe fala, são os 4 As da minha vida, né? Então, a gente... E aí, hoje, são várias empresas no ramo de gastronomia. Desse grupo de alimentação, do Grupo AS, Muito legal. E assim, você, né, como empresária desse setor, você já enfrentou algum obstáculo, um desafio por ser mulher nesse setor de eventos? Como que foi isso para você? Talvez sua mãe ainda mais, né? Naquela época.
Talvez só naquele começo, né? Porque minha mãe começou a trabalhar aos 40 anos que ela montou a empresa, né? A gente vem de uma família libanesa, que na época não tinha essa questão da mulher trabalhar, a mulher ser independente. Então foi algo que ela conquistou. Né, ao longo desse, né? Aos 40 anos, os filhos já estavam mais crescidos e ela se viu e conseguiu convencer na época o meu pai olha, eu vou começar nisso, né, a investir nisso. Mas ela eles sempre tiveram essa coisa, mesmo a gente sendo as mulheres, né, a gente sempre morou fora, tudo isso, né? Então, assim, ela sempre incentivou a independência de vocês, sim, né? Sim, sempre incentivou essa independência e por outro lado, eu não vejo muito essa questão, assim, dessa dificuldade com o lado feminino, porque eu acho que a gente tem que entender que aonde está a nossa competência, né? Sim. Onde está a nossa habilidade, o nosso jeito de ser, né? E eu vejo que essa coisa da dificuldade da mulher, assim, eu sinceramente não é algo que eu me deparo assim no meu dia a dia. Já mudou muito, né? Já mudou muito. Eu acho que falar essa coisa do empoderamento feminino, eu já acho que já passou um pouco essa. Sim. Eu acho que as mulheres hoje estão cada vez mais, né, galgando esses espaços e tendo esse lugar de fala. Então eu não entendo como um problema. Que legal. E agora a gente vai falar, né, sobre esse novo espaço do complexo do Leila, o Aluri Music Hall. Qual que foi a proposta desse novo espaço? E conta pra gente um pouco sobre ele. Então, o Aluri Music Hall nasceu porque a gente percebeu uma demanda para grandes espaços, né? Então, nós fomos buscar, primeiramente, um escritório de arquitetura que pudesse, assim, pensar nesse formato desse espaço, né? É um escritório de Curitiba especializado em grandes espaços e a gente chama Jaime Bernardo. E aí a gente começou com esse projeto e foi 1 ano de obra. Foi muito rápido. Foi muito rápido, são 14 mil metros quadrados, né, o espaço todo. Então é um espaço que é versátil, porque ele vai comportar diversos tipos de evento, desde um show, a gente vai ter o show de estreia, né, que vai ser com o Fábio Júnior agora, dia 5, sábado. Sim, se você ainda não adquiriu o seu ingresso, acho que ainda tem alguma coisinha, né? Tá quase cheio já. Mas também, por exemplo, como foi uma festa de 15 anos que acabou de acontecer o sábado anterior. Inclusive, né? Eu ia perguntar isso para você. Como que foi, né? Assim, ainda não estreou oficialmente, né? Mas já teve essa festa de 15 anos que foi da Hanna, que ela é herdeira a Mage, né? Da família Mage aqui de Cuiabá. Foi aniversário de luxo, teve Ana Castela, Matheus e o Cauã. E como foi essa experiência, né? De receber pela primeira vez nesse espaço um evento tão grande? Olha, foi assim um espetáculo essa festa, assim, realmente assim, deu esse boom aí na cidade, mas porque realmente foi até nacional, né? A gente foi surpreendente, né? Não imaginava que a abrangência fosse, né, ir tão longe, né? Mas é porque realmente Mato Grosso, Cuiabá, é um estado que gosta de comemorar, que gosta de celebrar, né? E especialmente, assim, a gente acaba tendo muitas festas nesse sentido, que primam pela qualidade, pela decoração maravilhosa, né? Sim, vieram alguns fornecedores de fora, né? Do Rio de Janeiro, no caso foi a decoradora, né? A Patrícia Vax, né? Então, teve uma repercussão maravilhosa. Isso para vocês E aí, aliar ótimo, né? Tudo isso, né? A gente sempre fala que uma boa festa tem que ter uma boa gastronomia. Então, tudo tem que estar num equilíbrio, né? Quer dizer, você tem uma festa suntuosa, mas a gastronomia estava à altura, né? Então, a gente elaborou um cardápio que tivesse, assim, ingredientes, assim, sofisticados, algo que não é todo dia que o convidado vai acessar, né? Então, assim, algo bem especial que foi criado, um menu, assim, escolhido a
A dedo. E assim, a experiência, né, de receber um público grande, para vocês, ficou claro que o Aluri dá conta do recado, né, com esse aniversário. Sim, olha, ao todo, tinham mais ou menos umas 280 a 350 pessoas trabalhando nessa festa. Assim, juntando a nossa equipe do buffet, a equipe de decoradores, de som, iluminação, telão, enfim. A cadeia de eventos hoje, ela é uma cadeia muito grande. Né? Você tem muitos players que envolvem, então é algo que desenvolve também o estado, né? Quantas famílias não estão por trás desse segmento do evento? E como gera empregos, né? E como gera emprego. Você vê, só nessa festa tinham por volta de, se a gente for somar esse número, né? Uns 350 pessoas trabalhando. Então, muito interessante. Indiretos, diretamente, né? De alguma forma, fora os convidados. Os docinhos, aí você tem, né, toda a parte de maquiagem, os salões de beleza, as lojas de roupa que acabam, né, tendo que estar com o estoque aí para atender essa demanda. Certeza. Então é uma cadeia toda, movimenta todo mundo. Verdade, movimenta Cuiabá inteira. E assim, quais são os principais diferenciais do Aluri em relação aos outros espaços de festa que tem aqui em Cuiabá? Olha, o Aluri, ele vai ter a capacidade para, dependendo do formato do evento, em formato show, como vai ser agora o do Fábio Júnior, na pista, né, na parte térrea, são 2.500 metros quadrados, então cabem até 2.500 a 3.000 pessoas em formato sentado, em mesas. A gente tem 9 camarotes no piso superior, com uma excelente visão para o palco. O camarote privado, todo mobiliado, cada camarote, né, com 30 pessoas. Aí a gente tem um camarote premium, que inclusive esse é o... aqui está chique. O seu convite. O seu convite especial para participar. Então, nesse camarote premium, ele tem capacidade para 250 pessoas. Olha, aqui tem uns quitutes para você experimentar à noite em casa. Eu amei. Ainda mais nesse friozinho, delícia. Delícia. Muito obrigada, Adel. Então, o diferencial é algo que foi realmente pensado. Foi realmente muito bem pensado, né? Tanto a parte arquitetônica como o espaço, o atendimento do bar, né? A gente tem ao longo do espaço 3 bares para facilitar essa coisa do pedido da bebida. E tudo isso aliado à gastronomia, porque você vai poder assistir o show e vai poder comer coisinhas maravilhosas. Nossa. Desde aperitivos, pratos. E é o que você falou da carência, né, desse tipo de espaço aqui em Cuiabá. Vocês viram, e também seus clientes, né, tinham depoimentos de pessoas que, difícil, você quer ir num show, só que difícil, não é confortável, ou banheiro, ou a estrutura do espaço é ruim, né? Primeiro a necessidade nasceu não daí, ela nasceu da gente atender um segmento importante para nós, que é a formatura, né? A gente sempre tinha grandes formaturas e a gente não tinha um espaço para acomodar. E aí automaticamente você não consegue criar um espaço com uma única finalidade. Né? Então um investimento alto como foi, ele não tem como ser feito para um único nicho. Então a gente, a partir disso, fizemos um planejamento estratégico, né? Olha, que perfil de eventos a gente consegue colocar num espaço grandioso como esse, né? Por exemplo, agora em outubro a gente já tem o Congresso Mundial da Carne, que vai ser sediado lá e que fechou o complexo inteiro, não só o Aluri, mas todos os outros salões. Né? Então a gente tem esse lado corporativo que é muito forte, o lado social, né? Então assim, nós não queremos que ele fique voltado para um único segmento, não, porque ele é realmente um espaço versátil, sofisticado, que vai poder atender todo tipo de evento. Ai, que ótimo. E como que tá sendo nessa preparação para o show do Fábio Júnior? Como que tá a expectativa? O público deve estar ansioso aí, né? Olha, tá todo mundo curiosíssimo, né? Para conhecer o Aluri, né? Porque apesar de já ter acontecido a festa de 15 anos, né? Mas com toda a decoração, acaba que você não consegue entender muito como é, né? A parte dos camarotes estavam fechados,
separados, então assim, você não consegue entender a dinâmica Como do vai espaço, ser realmente, né? E agora com o show, as pessoas vão ver literalmente como é, né? Como é. Ai, né? que legal. Vão poder... E essa agenda, gente, olha, essa agenda não é pequena não, de shows que vai ter lá nesse Alure. Teremos Roberto Carlos, Bruno Marrone, Roberto Carlos, Ana olha, Carolina e Zeca Pagodinho. Olha, Zeca Pagodinho faz tempo que não vem aqui para Cuiabá, né? Sim. E como que vocês definiram essa programação? Olha, a gente foi, vou até pegar minha colinha aqui, né? A gente foi, enfim, entendendo um pouco do que já tinha vindo para a cidade, o que não tinha, o perfil de público que... enfim, nós vamos testar vários vamos dizer assim, perfis de show. Estilos musicais. Estilos musicais diferentes, né? Ah, e realmente tem... Aí Sim, é um leque aí de Bruno e Marrone, musicais. 27 de setembro. Olha, eu vou no Bruno e Marrone, gente. Corre. Oba. Que tá acabando o ingresso. Corre, porque foi um boom. E a dinâmica toda, né, de shows é muito diferente de tudo que a gente vinha fazendo antes, né? Então, pra gente tá sendo como se fosse um recomeço, né? Um novo negócio, né? É isso que eu ia te perguntar. É um novo negócio, né? Vocês não faziam shows mesmo, né? Era geralmente o show que estava no evento, mas não era um show específico ali. Como que foi isso? Você teve que... Sim, é um novo business, uma nova estrutura, nova equipe, novos parceiros, né? A gente está com o César, que já mexia com a parte de show antes, então ele é um parceiro nosso que faz essa interlocução com os artistas, né? E a partir daí, toda uma cadeia assim né, de profissionais que a gente foi acoplando a nesse novo business, né? Sim. E será uma curva de aprendizado, se Deus quiser. Será um sucesso que a gente estava precisando disso, um lugar incrível para a gente assistir o show de uma forma confortável. Confortável, climatizado, gente. Ninguém vai passar calor. Pelo contrário, né? Vamos sentir um pouquinho de frio. Porque... Não, ótimo, pelo amor de Deus. Sem suar. E Cuiabá, né, em outubro, recebe o show do Guns N' Roses. E a gente queria saber se o Alure pensa futuramente trazer um show internacional aqui para Cuiabá. Como que anda isso aí? Ah, então, olha, o nosso palco e a estrutura toda já foi pensada contemplando shows nacionais. Então, na parte de... são quase 300 metros quadrados de palco. O pé direito no palco, ele é de 11 metros, o que possibilita. Então, tudo isso já foi pensado nesse quesito para os shows internacionais, inclusive. A gente não tem ainda nenhum em vista, mas com certeza... É um desejo, né? Já pensou? Já pensou? Por que não? Vamos sonhar grande, com né? certeza. Adel, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer ter você aqui e compartilhar com a gente essas histórias, né? Por trás do Leila Maluf e também do Alure. Obrigada a você, um prazer. Espero vê-la lá no show do Fábio Júnior e tantos outros que a gente vai ter aí pela frente. Que quem não conheça possa... ter a possibilidade de conhecer. Se você quiser acessar o nosso site aluremusichall.com.br ou nas redes sociais, que lá no link da bio tem todo o WhatsApp, ou na própria casa de festas também vende os nossos ingressos. Então você tem várias formas de entrar em contato conosco. Obrigada. E é isso, gente. Para mais informações é só você continuar acessando o Entreter, as nossas redes sociais, e compartilhe esse conteúdo com um amigo, com a sua família, com todo mundo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.